Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de PHP. Hoje a gente vai começar aqui vendo como que eu faço para chamar estes métodos get dentro da própria classe. Ou seja, dentro da função eu tenho aqui o resume cadfunc, né? E eu vou chamar neste método, aqui dentro deste método, os métodos get. Então a gente viu que a gente está aqui, ó, simplesmente dando um echo, né, chamando um método, passando o nome, né, passando o nome. E esses nomes estão sendo desinformados pelo método get. Mas se a gente vier aqui e comentar esse trecho de código, a gente pode utilizar o método resumir cadfunc para fazer isso. Basta eu vou descomentar ele aqui, né, descomentar esses dois códigos. Vocês devem ter outros dados aqui que eu passei da última aula, outros dados informados, né, como tarefa da última aula, mas não se preocupem, vai funcionar assim mesmo. E aqui no resumir cadfunc, o que eu faço? Basta eu colocar aqui, ó, no return, né, eu concatenar aqui os valores pegando os meus métodos get. Então como que eu faço isso? Basta eu usar aqui, ó, this. Eu vou até apagar isso aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então aqui dentro do método resumir cadfunc, eu vou utilizar o método get para me trazer os dados de nome e os dados de filhos, né? Então eu vou dar um this aqui, get, e o que eu estou recuperando, né? Neste caso aqui vai ser o nome. Eu vou concatenar aqui, né? Que, no caso aqui José, por exemplo, né? Possui. Vou dar só um espacinho aqui para ficar mais fácil de visualização. E vou dar aqui. This. Vou dar outro get aqui. E aqui é o num filhos, né? Pronto, dessa forma aqui eu tenho através de um método a chamada para outros métodos get. Então eu não preciso dessa forma reescrever ele duas vezes. Basta eu chamar o resumir cadfunc, né? Que é este método aqui, dizendo assim, método pai, né? Que eu tenho a chamada dos métodos filhos. Então eu vou, aqui já está, já comentei aqui, né? Os meus dois echos que eu não vou precisar usar mais. Vou salvar isso aqui. Com tudo salvo, a gente precisa ativar o nosso champ, né? Para quem não tiver ativo ainda, ativa ele. Vamos lá para o nosso sisteminha. Localhost. Pilar da abstração. Tá lá, né? José possui 2 filhos, Maria possui 4. Então essa é uma forma que a gente tem de chamar através de um método, né? Um método interno. Resumir cadfunc, por exemplo, né? Que é um método interno da minha classe. Eu estou utilizando o método interno da minha classe para eu fazer chamada de outros métodos, né? Métodos get, por exemplo. E depois a gente vai ver como a gente utiliza também os métodos set. Mas aqui já dá para a gente verificar, né? Como que a gente utiliza um método dentro do outro. O método pai com o método filho para retornar valores. Sem precisar eu escrever esses métodos novamente, né? Toda vez que eu precisar utilizar. Então fica como tarefa para vocês aí agora implementar, né, para telefone, cargo e salário, caso vocês ainda não tenham implementado. Então, basta vocês utilizarem aqui o this, né, this get telefone, e assim a gente vai concatenando igual a gente concatenou aqui, né, com as strings. Ok? Fica como tarefa para vocês aí. Então dei uma pausa no vídeo para vocês terminarem, né, de incluir
estes outros atributos e exibi-los ali em tela como eu fiz, usando os métodos get dentro do método resumir card.func, para a gente seguir para outro tema. Então vamos lá, podem fazer. Assim que terminarem, vocês despausam o vídeo que nós vamos começar um tema novo. Bom, neste tema novo, nós vamos estudar os métodos construtores e destrutores de objetos, os famosos construct e destruct. Estes métodos eles também são conhecidos como métodos mágicos, né? Igual o get e o set, né? E a gente até escreve estes métodos parecidos, né? Com o 2 underlinezinho construct, né? 2 underlinezinho destruct. Eles são muito mais do que métodos mágicos. Eles são métodos que resumem um ciclo de vida de um objeto. Então, eles determinam o início e fim de um objeto. O método construct ele é acionado automaticamente quando a gente instancia um novo objeto. Ou seja, quando eu estou dando aqui ó, new pessoa, né, da minha classe pessoa, eu estou instanciando uma pessoa, certo? Então, neste momento, eu tenho o método construct automaticamente sendo acionado e construindo esse objeto, né? Que quem irá receber é aqui a nossa variávelzinha pessoa, né? Então, essa pessoa é criada, eu tenho um construct acionado. Na hora que esse objeto deixa de existir na memória do computador, ou por eu ter desligado o computador, né, por exemplo, a gente tem um método destruct, né? Então, esse método ele destrói esse objeto criado. Então, esse é o ciclo de vida, né, de um objeto, desde a criação até a sua destruição. Então, a gente tem esses dois métodos mágicos, né, o construct e o destruct. Bom, então, para a gente absorver melhor esse conteúdo, vamos praticar. Vamos lá para o Sublime Text. Vamos criar um novo arquivo, certo? Vou salvar esse arquivo como construtor underline destrutor.php. Iremos iniciar as tags básicas aqui, né, do PHP. Pronto, tenho as minhas tags básicas do PHP. E o que nós vamos fazer aqui para inicializar é criando a nossa classe pessoa, né? Ou o nosso modelo que irá gerar os nossos objetos pessoas. Então, essa classe pessoa irá abstrair, né, uma pessoa, né, do mundo real. Nós iremos construir uma classe que abstraia uma pessoa. Então, voltando lá para o nosso Sublime. Bom, então vamos criar a nossa classezinha, né? A gente já sabe que para criar um modelo a gente utiliza uma classe. Class, vou chamar ela de pessoa, iniciando sempre com a primeira letra maiúscula, quando a gente está criando uma classe. Dentro das nossas chaves, nós vamos dar a ela os atributos e os métodos, né? Então, nós vamos começar pelos atributos, pelo atributo, né? Eu vou usar a palavra reservada public, não se preocupe com essa palavra reservada public, a gente vai estudar mais sobre ela posteriormente. E vou dar o atributo para ela nome. E aí esse nome vai receber o valor de null, certo? Então eu tenho aqui a minha classe pessoa com o atributo nome. Com essa classe criada, nós precisamos instanciar, né? Ou então dar identidade para o objeto, criar um objeto. Então, para criar um objeto, eu vou criar uma variável pessoa e a ela vou atribuir a instância de um novo objeto, né? New pessoa, certo? Dessa forma, a gente instancia um novo objeto, né? Que é a abstração da nossa pessoa aqui da nossa classe. Então, vamos salvar esse trecho de código e vamos abrir o nosso códigozinho no navegador.
agora é o nosso construtor underline destrutor, né? Não aconteceu nada, também não retornou erro, porque a gente não está exibindo nada em tela. Mas o nosso objetozinho ele foi criado. Bom, então vamos supor que eu preciso, no momento da criação desses objetos, ter alguma certa ação. Então, para todos eles, né? Toda vez que eu criar um objeto, eu tenho alguma ação. Então, eu venho aqui, ó, e vou criar o meu método construtor, né? Então, eu vou dar um function. Né? Quando eu crio algum método, eu preciso usar a palavra reservada function. Vou utilizar o meu construtor, né, que é o construct. Tenho que escrever ele assim, tá? E vou aqui entre chaves, dar só um echo objeto criado. Ok? Então, toda vez que eu instanciar essa nova pessoa, né, que eu instanciar algum objeto dessa classe, ela irá executar este método construtor. Então vamos salvar. Depois de salvo, vamos lá no nosso navegador. E ao atualizar, veja, né, objeto criado. Então o que aconteceu? Toda vez que eu instanciar um objeto de uma classe, e eu tiver aqui um método construtor, esse método construtor automaticamente será executado. Isso é bastante importante se eu tiver alguma coisa, né, que precisa ser criada automaticamente toda vez que eu instanciar um objeto. E o mais interessante é que a gente pode, através do método, né, que eu estou instanciando, passar parâmetros justamente para esse construtor. Então eu vou passar aqui, ó, na instância que eu estou instanciando esse novo objeto, essa nova pessoa vai ser o José, certo? Estou passando como parâmetro o José. Então no momento da instância, o meu construtor pode pegar este parâmetro, né? Então eu posso vir aqui, criar uma nova variávelzinha, né, nome, e através aqui do this, né, através do this, eu posso ter acesso ao que ele passou por nome, tá? Eu posso vir referenciar nome, né, recebe essa variávelzinha. Então eu fazendo isso aqui, eu tenho aqui o meu parâmetro passado para dentro do meu construtor. Então, pessoal, eu vou usar aqui o get, né, que é o nosso métodozinho, né, que a gente já utilizou. Function get. Vou passar como parâmetro aqui o atributo, que eu quero pegar este atributo aqui, né? Eu só vou dar este nome, porque eu só tenho um atributo. E aqui dentro eu vou dar um return this atributo. Então isso aqui é só para a gente, né, retornar, né, o valor pego aqui no atributo passado. Então se eu quiser escrever ele aqui em tela, basta eu dar aqui um echo. Vou dar um BR aqui só para dar uma quebra de linha. Então eu vou colocar aqui, ó, nome. E quem que vai ser o nome? Aí eu utilizo o meu atributozinho lá, né? Pessoa. Que é o meu objeto criado. Get nome. Que é o atributozinho nome. Então tudo salvo. Vou lá no nosso navegadorzinho.
Vou dar um F5 aqui para atualizar. Opa, estou com um erro na linha 13. Novamente, né, gente? A gente está esquecendo de colocar aqui o cifrãozinho. Salvo. F5. Outro erro aqui na linha 20. A gente esqueceu, né, gente, de colocar aqui no get. Precisa dos dois underlinezinhos. Vamos salvar. Agora sim, né? O objeto foi criado e o nome dele é José, né? Então a gente está chamando através do get, né, os objetos passados pelo construtor. Para ficar mais fácil de ver, vamos criar outra função. Vou criar aqui uma function e vou chamar essa function de correr. Então eu vou aqui, ó, dar um return this. Vou utilizar o get aqui novamente, só para dizer que a pessoa, né, o nome da pessoa, por exemplo, né, nome ponto está correndo. Então eu estou criando um novo método para falar que essa pessoa que eu criei, esse objeto José, né, ele está correndo. Então eu vou dar um novo eco aqui para informar que essa pessoa está correndo. Eu vou dar aqui uma quebra de linha. Tá, vou concatenar aqui com o meu objeto pessoa, chamando o método, olha só que interessante, o método correr. Certo? E o método correr vai informar para mim que essa pessoa, José, está correndo. Vamos testar. Vou salvar aqui. E está lá, né? Criei um método, o objeto, né? Dei um nome para o objeto e diz que o José está correndo. É uma forma que a gente tem de também chamar o nosso métodozinho aqui. Então eu fiz isso para vocês só para demonstrar também que em algum momento aqui do nosso desenvolvimento eu posso querer que não exista mais o José. Então eu posso tomar uma ação aqui para destruir, né, esse objeto. Destruir esse objeto da nossa memória. Então bastante simples. Eu vou vir aqui, vou criar aqui em cima essa funçãozinha para ela ficar perto da função construction, tá? Então eu vou criar este método, né, com a palavra reservada function. E a gente precisa utilizar aqui, ó, underline, underline, destruct. Abre e fecha o parênteses. E para a gente visualizar aqui, eu vou dar um eco aqui, ó. Objeto removido. Ok, então está criada a nossa funçãozinha de destruir o objeto, ou eliminar ele da memória. E para a gente forçar, né, a remoção desse meu objeto que eu queira remover, para me forçar, eu vou dar aqui o comando unset, que é uma funçãozinha, uma funçãozinha que existe, né, no PHP para se destruir da memória algum objeto criado. E eu vou passar aqui meu objeto, né, que é a pessoa. Que é essa pessoa que foi criada, né, instanciada, que é meu objeto instanciado. Então essa funçãozinha aqui, ela tipo elimina este objeto, né, essa variável da memória da máquina. Então, vocês têm que entender que no momento da remoção do espaço de memória deste objeto, o meu método destruct será chamado, né? Assim como o método o construct é chamado no momento da criação.
Então aqui eu estou chamando o método construct, né? E aqui eu estou acionando o método struct, né? Eu vou até colocar aqui, ó, acionando o método struct. Aqui eu chamo o método struct porque no momento do instanciamento, automaticamente eu chamo o método, não, na verdade o construct, né, gente? Desculpa escrever errado. E no momento aqui da destruição, né, no momento do esvaziamento da memória, na remoção, né, na remoção do objeto da memória, é chamado o método destruct. Ok? Então, automaticamente, quando eu instancio um objeto, eu crio um objeto, o meu método construct é acionado, né? No momento que eu elimino da memória algum objeto, o meu método destruct é chamado. Então, eu só vou dar uma quebra de página aqui para vocês verem funcionar. Ponto e vírgula aqui. Então, tudo salvo, né? Tudo salvo. Agora a gente vai lá. Ao atualizar a nossa página, né? Eu criei um objeto, ele está correndo, e depois eu removi o objeto, tá? Então esse objeto não existe mais. O meu destruct removeu esse objeto, né? Na verdade o onSet removeu o objeto e chamou o método destruct, né? Passando alguma coisa aqui para minha tela. Ok? Então isso que aconteceu. No momento da instância eu construí o objeto, né? E utilizei esses métodos get para dar nome e falar que ele está correndo. E no momento do onSet, que eu tiro esse objeto da memória ou destruo esse objeto, automaticamente é chamado a função destruct, que escreveu isso em tela. Então a gente tem com isso um ciclo de vida de um objeto, que a gente pode dar para ele uma vida automatizada, né? Tanto no momento da criação, que eu instancio, né? No momento da instância, pelo método construct, eu dou para ele algumas tarefas, e no momento da destruição desse objeto, ou da remoção da memória, né? Eu dou para ele uma tarefa, né? Uma última tarefa, antes dele ser destruída. Então aqui a gente tem um ciclo de vida de um objeto. Então, pessoal, aqui eu tenho, né, uma destruição do objeto proposital, né? Mas eu posso também, no final de uma chamada para esse script, destruir esse objeto. Então, toda vez que eu chamo alguma coisa no servidor, que ele me retorna uma resposta, novamente é retornado para ele, que foi recebido, né? E ele destrói, ele encerra, né, essa instância. Então eu vou aqui, ó, só comentar para vocês verem que sem usar o onSet, se eu atualizar duas vezes, ele remove o objeto, né? Porque ele respondeu para o meu navegador, voltou lá para o meu servidor e destruiu o que ele tinha armazenado em memória. Então se eu atualizar aqui duas vezes, ele também remove o objeto. Então a gente tem propositalmente, né, quando eu quero destruir isso na memória, ou quando termina a chamada, né, a chamada do servidor. Então, até a próxima aula.